Olá, eu sou o missionário Márcio Levi e hoje nós estamos aqui para mais um momento de devocional através da palavra de Deus que já falou ao meu coração e eu espero que fale a sua. E hoje a nossa devocional está no livro de Gênesis, capítulo 22, dos versos de 1 a 13, que vai nos trazer a história de Abraão, que quando Deus põe em prova a fé de Abraão, pedindo, sabe o quê? O filho de Abraão, aquele que era o filho da promessa, fruto de um milagre, já que Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90 e ainda era estéril, quando Deus concede Isaac a Abraão. E aí Deus agora põe em prova a fé de Abraão, pedindo que Abraão sacrificasse o seu único filho, aquele que era filho da promessa, que era Isaac, pedindo que Abraão sacrificasse aquilo que mais ele amava. E hoje eu quero que a gente possa meditar justamente sobre como é viver uma vida com Deus. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer está logo no verso 2, que diz: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de sacrifício. Viver uma vida com Deus é abrirmos mão de coisas que muitas vezes nós amamos muito mais até do que o próprio Deus. Até porque sacrifício é isso. Sacrificar é deixar alguma coisa que a gente tem um apego, que a gente tem um amor, né? Sacrifício é você deixar alguma coisa que realmente tem uma marca em você, que você deixa de fazer outras coisas para se estar com aquilo, são coisas que muitas vezes nos afastam de Deus. E Deus, quando põe em prova Abraão naquele momento, era porque ele queria ter Abraão na sua presença novamente. Então, por isso, muitas vezes nós precisamos fazer sacrifícios, deixar coisas que muitas vezes a gente ama muito mais do que a Deus, como futebol, muitas vezes times de futebol, muitas vezes um tipo de esporte, muitas vezes um videogame, um jogo, coisas que muitas vezes nos afastam, nos atrapalham de buscar a Deus, de orar, de estar próximo de Deus, de viver uma vida com Deus. O segundo destaque que eu gostaria de fazer está nos versos 3 e 4, que diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaac, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão aos olhos, viu o lugar de longe. Meus queridos, o segundo destaque que gostaria de fazer é de que viver uma vida com Deus requer obediência. Requer atitudes de obediência. No verso 2 mostra que vai nos mostrar de que Deus havia pedido a Abraão o seu filho Isaac, aquilo que ele mais amava. E nos versos 3 e 4, a Bíblia vai dizer que Abraão levantou-se, pois, de madrugada e foi preparar tudo para que pudesse sacrificar o seu filho Isaac, aquilo que ele mais amava. Ou seja, o que nós precisamos aprender também é que viver com Deus é uma vida de obediência. É muitas vezes largar coisas que a gente ama e que a gente acha que vai nos fazer bem, mas que muitas vezes nos atrapalham de estar perto de Deus. É em meio às provações, em meio às dificuldades, ouvir a voz dele, ouvir as direções, e mesmo assim, independente da circunstância, mesmo quando as coisas parecem que não vai dar certo, mesmo quando parece ser uma coisa além do comum, a gente vai lá e obedece aquilo que Deus tem nos ordenado. Então, viver uma vida com Deus requer sacrifício. E viver uma vida com Deus requer obediência. Como Abraão, mesmo sabendo que tinha que sacrificar o seu filho, em nenhum momento ele titubeou. Ele logo de madrugada levantou cedo para providenciar toda a estrutura para que ele pudesse sacrificar o seu filho Isaac. E a terceira destaque que eu gostaria de fazer aqui está a partir dos versos 7 a 13, né? E é que viver uma vida com Deus requer fé. Sim, meu querido irmão, viver uma vida com Deus requer fé. Abraão tinha fé. Abraão tinha fé de que Deus estava provando ele e de que Deus iria prover, né? De que Deus iria prover. Tanto que quando Isaac pergunta a Abraão onde estava o cordeiro, Abraão responde no verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. E quando chega no final desse texto, lá no verso 12, o anjo aparece para Abraão e diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho, porquanto não me negaste o teu único filho, Abraão, então Deus providencia o cordeiro para que Abraão possa sacrificar no lugar
do seu filho, porque naquele momento Deus percebe que Abraão iria sacrificar o seu filho por amor a ele, que Abraão obedecia aquilo que ele ordenava, e terceiro, que Abraão tinha fé de que Deus iria prover aquilo que lhe faltava naquele momento, que era um cordeiro. Meu irmão, que você possa fazer dessa palavra, aplicar ao seu coração, que você possa sacrificar aquilo que tem atrapalhado de permitir, aquilo que tem atrapalhado você de estar na presença de Deus. Que você possa obedecer aquilo que Deus tem falado para você, aquilo que Deus tem pedido para você deixar, a ordem que Deus tem te falado. E terceiro, que você possa ter fé de que Deus proverá, de que Deus sustentará aquilo que porventura está em necessidade na sua vida. Amém? Que Deus possa assim te abençoar e te dar um excelente dia.